Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. O tempo passa a correr e hoje estamos aqui com o grande Rui Miguel Tovar, vestidos a preceito, para celebrar. Oh Rui, isto parece impossível, vamos sublinhar bem isto. Faz agora 20 anos, no dia 24 de Abril, o último jogo europeu do Boa Vista. 20 anos. Oh, temos a certeza disto? Foi 2003, mesmo há 20 anos ou estamos a muito ficar velhos, Rui? As duas coisas. As duas coisas. Bom dia e as duas coisas. Rui, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, tu também, com essa camisola. Estávamos... Obrigado. É um clube que nos diz muito. Sim, da nossa infância. Principalmente por causa dessa década 10, 15 anos do Boa Vistão. Claro, do Boa Vistão. sim. É daquelas equipas de qual eu sinto pena nunca mais ter visto na Europa, porque era capaz de provocar surpresas, resultados engraçados. Um pouco à imagem do Belenenses. Eu cheguei a ver o Belenenses ao vivo a ganhar ao Barcelona do Schuster e do Lineker, 1-0 gol de Mapuata. Não serviu para nada porque antes tinha ficado 2-0. O único jogo europeu que vi ao vivo de Boa Vista foi no Bessa. Não é uma boa memória, é Boa Vista 0, Rosenborg 3. É no arranque de uma Liga dos Campeões, é a primeira jornada. Rosenborg era quase a seleção norueguesa, estava num nível estratosférico, o Boa Vista estava a começar. Skamelsrud e Mini Jakobsen, só me recordo desses dois nomes. Nem mais. Lembro-me de ter, nesse dia, nessa noite, de ter ido para o Porto de comboio, trabalhava no Record, ter visto o jogo, ter adiantado no mítico Capas Negras. Capa Negra. Capa Negra, desculpem. Atenção, isso é imperdoável para um portuense. É verdade. Imagino, 2 Capas Negras talvez em Coimbra. Talvez haja um em Coimbra. Capa Negra, 1 ou 2 ali No Campo Alegre é o 2, Capa Negra 2, apesar de ser o mais hotel conhecido, digamos assim. Ok, sim. Em frente ao Hotel Ipanema. Exatamente, Ipanema, pronto, então foi aí. E pronto, lembro dessa noite, lembro-me de ser a estreia no Bessa e, portanto, estar interessado em ver a movida. Mas fora isso, é uma equipa que nos diz muito a todos. Há imensos jogos de que iremos falar neste programa, jogos icónicos, em que às vezes as coisas não saíram bem, mas não interessa. Estava lá o Boa Vista e isso já era um selo de garantia. É incrível como é que passa o tempo, de facto, 20 anos, em 2003, e esse foi o 100º jogo europeu do Boa Vista. Portanto, até agora, acabou no jogo 100, tem tantas vitórias como derrotas, 38, façam as contas aos empates, mais golos marcados do que sofridos, não é muita a diferença, mas é vantajosa, há uma vantagem, aliás. Jaime Pacheco, desses 100 jogos, 42, o que diz bem, uma fatia muito, muito interessante, e Ricardo na baliza, 35 jogos. Portanto, Ricardo é um guarda-redes de fim do início de século. Portanto, aqui diz muito bem o que é que foi o Boa Vista, a representatividade do Boa Vista na Europa do futebol, na Liga dos Campeões. E, obviamente, é obrigatório falar o Boa Vista foi a única equipa portuguesa que jogou no dia 11 de setembro, no dia das Torres. Em Liverpool. Em Liverpool, 1-1, lembro-me. Não me lembro quem marcou. Alexandre Goulart. Ok. E o Liverpool foi o Owen? Não. Foi o Murphy? Posso confirmar aqui rapidamente. Porque esse jogo, de facto, está muito presente também em mim, porque associado a essa tragédia inesquecível para o mundo moderno, há uma história engraçada por trás disto, que tem a ver com o nosso amigo, o Rui Frias, jornalista do Diário de Notícias na altura e que continua no Diário de Notícias. É que na altura o Rui embarca para Liverpool no avião do Boa Vista, num charter, um voo privado, e não levou identificação, não levou o cartão de cidadão. Quero eu acreditar, como fazíamos o Boa Vista com regularidade e as pessoas do Boa Vista nos conheciam, houve ali um bocadinho um facilitismo, não é? Sim, fazer o jeito. Okay. Pronto, é o Rui, mas cuidado com isso, da próxima vez não te esqueças, mas podes embarcar. Claro. À volta disso. O que ninguém pensava é que quando o Boa Vista estava em Inglaterra ia acontecer o que aconteceu em Nova Iorque. E a viagem de regresso, como deves imaginar, já foi feita em condições completamente diferentes. Nem quero imaginar, porque a Inglaterra ainda hoje os aeroportos são mais ferozes do que em qualquer ponto europeu. As medidas de segurança foram completamente transformadas, o nível de alerta na altura subiu
para vermelho, o máximo. Sim, claramente. E o Rui estava em Liverpool sem identificação. Portanto, eu não tenho a certeza como é que esta história acabou. Sei que o Rui acabou por voltar a Portugal, naturalmente. Portanto, ele joga comigo pádel, portanto ele voltou mesmo a Portugal, ele anda por cá. Mas não sei como é que foi possível dar essa volta, eu vou-lhe perguntar até. E eu tenho a ideia que na altura houve uma responsabilização da direção do Boa Vista pelo Rui. Sim. A verdade é que ele foi apanhado no meio desta confusão, deste caos absoluto, sem cartão de cidadão, em Liverpool. Pô, sim. E o dia seguinte era Porto Juventus. A Juventus estava cá. E houve jogo ainda? Não. Já não houve. Essa segunda parte da O jornada... Boa Vista ainda jogou. O segundo dia é que já não foi disputado. É que já não foi disputado, sim. Incrível. Yeah. É um dia marcante para todos nós. Sim, claro. Não querendo desviar muito o foco do Boa Vistão. Sim. Não, o que interessa é que o Boa Vista... interessa no sentido, começou a conversa aí, não? O Boa Vista jogou no dia 11 de setembro. Isso é uma marca... E portou-se muito bem. Indelével. Sim, 1-1. E estavas a dizer, Golar e mais quem? E a ver agora, portanto, Vê lá, podes continuar para eu fazer aqui uma pequena cabulazinha. Estás a fazer cabo. Então vou continuar com aquela história muito engraçada. O Boa Vista é a única equipa que ganhou 2 desempates de penaltis em casa. Não há ninguém, em Portugal, atenção, não há ninguém que tenha vencido 2 desempates. 2 desempates em 2. Portanto, o Boa Vista teve 2 e ganhou os 2. Primeiro, a Fiorentina. Na baliza estava aquele belga Yubar. Defendeu 2 penaltis. E o Bar. Aparece aqui pelo menos numa. Aqui também está. E o Bar, sim. Para quem não está com a imagem, nós hoje temos aqui na nossa mesa de trabalho 6 cadernetas, não é? 6 cadernetas abertas nas páginas do Boa Vista, um cascol do Boa Vista e obviamente as 2 camisolas do Boa Vista. Portanto, este é um programa dedicado aos boavisteiros. Aos 20 anos sem Boa Vista. 20 anos que nós choramos, que é uma espera demasiado longa, porque é uma equipa que merece o nosso reconhecimento europeu. E estava a falar dos penaltis. Fiorentina primeiro e depois o Málaga na tal aventura na Taça UEFA 2002-2003. Aí já era o Ricardo, que defendeu um penalti. Não me lembro de quem. Mas o Yubar defendeu 2. Um foi do Ramon Dias, que era um argentino muito conhecido. Bom jogador. Delfim do Maradona no Mundial Sub-20 em 79. E o outro foi do Honorati. E foi aí que acabou. Portanto, os desempates penaltis foram ganhos com larga margem. Foi 4-1 e 3-1. Portanto, Boa Vista nos penaltis em casa era rei. Coisa que, por exemplo, o Porto nunca teve essa experiência. Sampdoria Nantes. Não, a Sampdoria e Schalke. E Schalke Portanto, foi com o Neuer, exatamente. Portanto, 2 desempates em casa, perdeu os 2. Sampdoria é quando o Latapia tira por cima da barra, não é? O Latapia falha. Não sei como é que ele falha, sei que falha. Tenho ideia e é uma vitória do Eriksen, que é o treinador da Sampdoria na altura. Portanto, Eriksen que já tinha feito aquela substituição Pacheco-Cedar Brito. Exatamente. Que deu os seus frutos nas Antas. Sim. E aqui voltou a repetir a vitória nas Antas. Mas isto é Porto, 2 jogos de penaltis, 2 derrotas em casa. Boa Vista, 2 jogos, 2 vitórias. É caso único em Portugal. E agora sobre jogos míticos de Boa Vista, para o bem e para o mal, do que é que tu te lembras? Olha, eu antes de mais nada, queria-te confirmar aqui os marcadores do jogo de Anfield, no dia 11 de setembro. Elpidio Silva aos 3 minutos e não o Alexandre Goulart. Estava aqui já a tirar ao lado. Remate para a bancada de Anfield. Foi o Elpidio Silva e ainda bem porque nós hoje vamos falar sobre ele a seguir. Vamos falar. E depois o Liverpool empatou aos 29 pelo grande Michael Owen. Owen, ok. E esta equipa do Boa Vista de facto é uma equipa para a história. Ricardo na baliza. Centrais Paulo Turra e Pedro Emanuel. Sim. Do lado esquerdo Erivan. Do lado direito Freixo. Meio campo com Petit, Glauber e Alexandre Goulart, que faz o passe para o golo. E daí a minha confusão. Daí a minha confusão. Ervin Sanchez, camisa 10. E depois na frente, os 2 diabos, o Duda e o Elpidio Silva. E no banco? Entraram o Bozingua, o Pedro Santos e o Serginho Baiano, que depois foi contratado pelo Porto, mas nunca jogou. E dessa equipa, o Petit e o Freixo ainda participaram naquele título de campeão da 3ª Divisão em 2014. Quando o Boa Vista, o Petit treinador. O Petit sim, o Freixo não tenho a certeza. Sim, o Freixo jogador. Até marcou nessa campanha. E eu gostava muito do Freixo como jogador. Também. Acho que era muito inteligente. Lateral direito, médio defensivo. Aliás, ele chegou à seleção
E esteve no Mundial. 2002. Sim. Freixou. O tal esquadrão do Bessa, não é? É dessa época, 2001, 2002. Exatamente. O Lito, olha, Litos, Ricardo, o Litos Queres, estaria no... Não, estava no Boa Vista ainda. O Litos neste jogo não esteve, mas estaria lesionado ou castigado. Não estava no Málaga ainda, para não? Diria Era que do não. Boa Vista. Diria que não. Era do Boa Vista. Diria que não. Rui, mas falando sobre os jogos históricos do Boa Vista, há aí também um aspecto curioso que me liga ao clube. Eu frequentei durante 5 anos a escola secundária Claro de Rezende, que é mesmo em frente ao Estado do Bessa. E havia uma coisa engraçada na altura, que eu não sei se ainda é feito ou não. O clube oferecia bilhetes aos alunos dessa escola e da escola ao lado, que era o Fontes Pereira de Melo. Pelo menos bilhetes europeus, tenho a certeza absoluta, porque eu vi vários jogos europeus do Boa Vista nessa década. Foi? Oferecidos pelo clube, portanto eles ofereciam na escola. E só dizes agora, aos 7 minutos ou 8 programas. É verdade. Devias ter entrado assim. É verdade. E um dos que não sai da cabeça, que eu tenho perfeita consciência de onde estava chuva, ficou o meu pai a ver esse jogo. Boa Vista e Inter de Milão. Portanto, agora o ano tenho algumas dúvidas. É o 2-1, claro. Marlon Brandão e Pedro Barney. O primeiro golo do Marlon Brandão é um cruzamento em balão do Fernando Mendes, que fez um grande jogo aí, e o Marlon acerta-lhe de primeira na bola e o Zenga não tem hipóteses. O segundo é um desvio do Pedro Barney, e depois o Inter acaba por subir na segunda parte de produção e consegue reduzir ainda. Mas eu ontem por acaso tive a curiosidade de fui ver o resumo no YouTube, e de facto eu tinha isto na cabeça. E a qualidade do Boa Vista nesse jogo é impressionante, ué. Com chuva, um dinamismo incrível. O Fernando Mendes fez um grande jogo, esteve em tudo. O Marlon Brandão jogava muito. O Ricky falha um golo escandaloso. Sério? Na cara do Zenga. Sim. E portanto, conclusão, o Boa Vista nessa altura tinha uma equipa claramente com qualidade para lutar pelo título português. E o Inter era o detentor da Taça UEFA. O Inter dos alemães, Andreas Breme, Walter Matthaus. O Klinsmann não jogou cá, mas jogou lá. O Matthaus e o Breme estavam cá. Porque aparecem no resumo, sim, portanto. Sim. O Klinsmann estava lesionado, parece-me. Mas tinham vencido a Taça UEFA nesse ano, mas na época anterior, né? Portanto, venceram em maio a Roma, depois de eliminar o Sporting na meia-final. Então isso é 90-91. Portanto, esse jogo será 91-92. 91-92, portanto... E eu sei, sabe, tu estavas no Bessa e eu estava quase à mesma hora no José Alvalade a ver o Sporting 1, Dinamo Bucareste 0, gol de Ardanov, diria de ângulo impossível, mas cá não, porque foi na minha baliza e então aquilo pareceu-me um remate que não ia dar nada e de repente a bola entra e foi muito perto do fim, portanto foi um alívio. E digo-te, a sensação, não é sensação, isto aconteceu, não é uma coisa fabricada, que às vezes nós temos coisas destas na nossa cabeça. Sem dúvida. Juramos que é verdade e de facto nunca aconteceu. Mas isto é mesmo. Olha, eu lembro perfeitamente que eu nesse dia dormi na casa de uns amigos do meu pai, que era no Lumiar, portanto era perto do estádio, e fomos a pé. A conversa do estádio para casa foi sobre o Boa Vista Inter. A surpresa da noite. Incrível isso. O Boa Vista ganhou é muito Inter. Bonito. O Sporting tinha vencido e depois não interessava. Por acaso o Sporting viria a ser eliminado em Bucareste 2-0 após prolongamento, com um bis do mesmo jogador, Gersten Mayer, acho eu, e o Boa Vista seguiu em frente. Porquê? Porque empatou 0-0. 18 de setembro. Este Boa Vista 2, Inter 1. Lembro perfeitamente. E por acaso, como estava a chover bastante, estava a tirar mais para novembro, dezembro, mas setembro. Não, isso é a primeira eliminatória. Setembro. E depois o Boa Vista joga na segunda eliminatória contra o Turino. E perde em Turino 2-0 depois é 0-0. E empata no Bessa, 0-0. Não, isso eu lembro. Lembro-me dos resultados, não me lembro dos jogos. Sim. Agora de jogos, e não estou a falar de sejam boas ou sejam maus, lembro-me de ler nos jornais só 4-1 Atlético Madrid. 82, 83, tenho essa ideia. 4-1. Nem sei quem marcou, sei que foi 4-1. E fiquei, Atlético Madrid era de Espanha. Boa Vista 4, Atlético Madrid. Espanha era vizinho, não é? Atlético Madrid era um nome engraçado. Boa Vista ainda não era. 4-1. E depois, uma decepção que vi por televisão e que fiquei, então, mas como é que isto aconteceu? Eliminatória com o Karl Marxstad, 90-91. RDA. O João Vieira Pinto empata a eliminatória, 1-0. Tinham perdido na Alemanha 1-0. Acho que é assim a história. Prolongamento 2-0 do João Pinto. E pronto, e está feito. Não, 2-2.
Eles conseguem empatar e eliminam o Boa Vista no Carlos Bessa. Marx O Carlos Marx está. Incrível. Não sei que história europeia eles têm. Não sei se foram muito longe nessa prova. Não sei se foram a mais competições europeias. Mas sei que ali, aquilo parecia-me a um... Eu tinha 13 anos ou 14, não é? Portanto, aquilo parecia-me garantido e de repente... Esse jogo é à tarde. É à tarde. Porque tu estás a falar É e eu ouvi na rádio esse jogo. É à tarde, é? Eu ouvi esse jogo na rádio. Eu estava em casa dos meus avós, em Pedras Rubras, e lembro perfeitamente de estar com os meus amigos, com o rádio ligado, a ouvirmos esse relato. Esse era o fascínio da primeira eliminatória, em que entravam 5 ou 6 equipas portuguesas. Sim. E se jogassem no mesmo dia, aquilo era um regabof, que era... pronto, havia jogos em casa e jogos fora, não é? Uhum. Portanto, havia todo tipo de horários. Portanto, havia jogos ao início da tarde, havia jogos ao fim da tarde e havia jogos à noite, noite dentro. É incrível. Eram noites Oh, espetaculares. Rui, queres só recuperar aqui a É o quê? equipa do Boa Vista contra o Inter, nesse 2-1? E o Pudar, eu não sabia. Nunca iria lá. Paulo Sousa, laterais, Paulo Sousa e Fernando Mendes. E Samuel e Barney, também não diria Samuel. Nogueira, Nelo e Casaca. E depois lá na frente é que, pá, cuidado, Atenção. Ricky, JVP e Marlon. No banco, Bobó. E o meu antigo treinador, Coelho, Ao Coelho. Internacional. entrou nesse jogo. Entrou. Já falamos sobre ele aqui há uns tempos. Sim, sim. Eu elogiei o feitio dele, lembras-te? Lembro-me. E o Edward, que era um búlgaro que tinha jogado no Leixões. Pois, este nome não me sugere nada Eu para ela. acompanhava muito o meu avô, leixonense, e o Edward no Leixões era um craque. É. No Boa Vista acabou por não resultar. Espetacular. É giro, mas é uma giro grande isto. equipa, É sim. giro isto. Uma grande equipa. E atenção, o quê? 2 anos depois, acho que é 9-3, 9-4, eles eliminam a Lazio. Boa Vista elimina a Lazio. Perdeu em Roma 1-0. Uhum. 2-0. Bis de Ricky. Não é nesse duelo que o Marlon Brandão sofre uma pancada Acho violentíssima que isso é com o Turino. a com o seguir ao Torino, Inter. É. no 0-0. Ok. Tem a imagem da pancada Sim, do sim, Marlon, sim, que ele fica sim. muito maltratado. Fica muito maltratado e sai de maca e pronto. Não sei o que é que se correu o perigo de vida ou não, mas houve ali um stress Sim. para além do normal, não é? E aquele grafismo lindo É, pá, da espetacular. RAI. Do que Itália vinha do 90. Itália 90. Sim. Lembro perfeitamente Marlon Também eu. e ele deitado no relevado em dificuldades. É incrível. Sim. E repetiram esse grafismo no Lazio Boa Vista. Que é um ano ou dois mais tarde. Eu acho que é 9-3, 9-4. Eu acho que é 93, 94. E nessa fase, o epíteto das camisolas esquisitas, que nós já falamos aqui Já. há uns programas, já estava perfeitamente Já. Sim. estabilizado, Tava, não é? tava. Em Itália. Completamente, sim. E veio dar mais razão, não é? Esse 2-0 ao Lazio. O Ricky contou uma história com piada que o Valentim Loureiro entrou, já não me lembro agora se foi antes ou no intervalo do jogo, e aumentou o prémio de jogo. E claro, não é? Claro, não. O Boa Vista tinha uma grande equipa e a Lazio também o tinha. A verdade é que foi uma grande surpresa, mais uma, do Boa Vista. Portanto, eliminou o Atlético de Madrid, eliminou o Inter, eliminou a Lazio. Só não eliminou, com grande pena nossa, o Celtic naquela meia-final. 1-1 em Glasgow e depois 0-1 no Bessa. Quem terá sido? O Larsen? Larsen aos 79. 79. Porque 1-1 era válido ainda por cima. Ei. Por acaso, esse aí Nem quer saber, recordo-me mesmo nem- muito bem. É. Lá já foi há 20 anos. Isto... Mas isso eu não... Vê lá, não tenho memória. Sei que foi era Porto Lazio e Boa Vista Celtic. Sim, As meias sim. finais. É que o Boa Vista em Glasgow faz um grande jogo. Está a ganhar 1-0. Estou a falar de cabeça agora. E foi um autogol. E é um autogolo, criou de um Valgaren. holandês, Valgaren. Valgaren, E o sim. Larsen empata depois. Também ele. Desse golo não me recordo. Uhum. Recordo-me muito bem do golo do Larsen no Bessa. Um jogo muito fechado, pouco espetacular, Claro. Sim. muito tático, já claramente a cheirar a prolongamento. Prolongamento não, porque estava 1-1, portanto, na altura Não, passaria era o Boa gol Vista. fora. O Mas era 0-0 chegava para o Boa Vista. Era isso. O gol fora valia. E o Jean Pacheco estaria a jogar com isso, Claro. como é Sim. compreensível. E mesmo perto do fim, a 10 minutos, o Larsen, que era tramado, não é? Muito. E viu-se na final, Na marcou final, 2 golos, não é? Uma trabalheira. Sim, Acaba por... foi uma tarde de Numa noite. época que começou com o Boa Vista na Liga dos Campeões a falhar o acesso à fase de grupos por conta do Auxerre, um gol do Cissé, não é? Eu, por acaso, Terceira para a eliminatória. eu recordo muito bem
do percurso do Boa Vista na Taça UEFA. Não. Antes já não me lembro. Antes eles começam, eliminam alguém, eliminam uma equipa, não me lembro qual. Portanto, pré-eliminatórias. Segunda pré-eliminatória, depois a terceira pré é com o Auxerre. É 0-1 no Bessa e 0-0 em França. E acho que o gol solitário em 180 minutos é do Djibril Cissé, não é? Que na altura era um enfant terrível, sim. E pronto, e o Boa Vista é desviado para a Taça UEFA, mas a campanha que fez é altamente meritória, não é? Taça UEFA. E já agora, dizer uma coisa. Da vez que foram à Liga dos Campeões, sem ser o ano em que foram campeões, porque aí foi entrada direta, mas no ano anterior, quando ficaram em segundo, também tiveram que passar uma pré-eliminatória e eliminaram o Brondby após prolongamento, não é? Recordo, Leeds marcou um golo. É-me familiar o jogo. Sim, é 4-1 ao Brondby, mas é pós-prolongamento, portanto deve ter sido 1-1 lá, 1-1 cá. E um Brondby que não era o que é agora, não é? Era uma equipa muito mais forte. Era, sim. E depois eles aí entram na Liga dos Campeões, daí o Liverpool depois. O quê? O Liverpool, que grupo é que era? O Liverpool... Portanto, eu tenho na cabeça alguns jogos que fiz no Bessa nessa fase. Borussia Dortmund, Feyenoord. Dortmund. Mas posso estar aqui a confundir os grupos, mas também se confirma com alguma porque um grupo, facilidade. O da segunda fase é de certeza Bayern e Manchester United. E outro. Não sei qual. Olha, esse Dortmund é mesmo porque o Boa Vista ganha 1-0 em casa a fechar a fase de grupos, gol do Pedro Emanuel. Lembro perfeitamente disso. E aquele golão do Mário Silva que foi dos melhores golos que eu vi ao vivo em toda a minha vida? Não terá sido com o Brondby? Talvez. Vê lá. Portanto, estamos a falar na época de 2001-2002, não é? É 11 de setembro, sim. 2. Ora, vamos lá. Enquanto isso, podes recordar estes nomes que estão aqui nas cadernetas. Estas cadernetas são maravilhosas. Esta caderneta é de 79. 79. Ou 7879 ou 7980. Matos na baliza, que é um guarda-redes muito carismático do Boa Vista. Barbosa, o Manuel Barbosa, que depois virou treinador. Júlio, o Adão. Júlio foi um quase internacional português. Só não jogou na seleção porque se lesionou no aquecimento antes de entrar em campo e depois disso nunca mais entrou. Essa história é maravilhosa. Folha Cambalhotas, Palhares, que também é o nome do meu contentamento, Queiró, que é outro nome do meu contentamento. Depois tinha aqui outra caderneta, esta é de 91, sim, aí já é Iubar, Frederico, que era um central de eleição, Benfica, Garrido, outro central que foi do Benfica, Barney, do Sporting, Admir Alcântara, Chiquinho Carioca. Entrevistei-o há não muito tempo, porque ele tem uma ligação ao Flamengo e falou na altura muito sobre o Jorge Jesus, que estava lá na altura. Sim. E havia outro brasileiro que era o Rubens Feijão, que tem uma pizzaria em Hamburgo. Está lá radicado. Eu estive lá há pouco tempo, podia ter lá ido. A sério? É muito giro. Espetacular. Esta caderneta é de Futebol e Juventude. Será de que divisão? Na capa, Jordão, Nené e Gomes. Pô, que classe, meu. 78, 79. 78, 79. Boa Vista. Olha, tem aqui o treinador, o Teixeira. Essa caderneta ainda é do meu pai. Hilton, também me lembro das Jarbas, sim. Rui, aqui em 2001, 2002, o Boa Vista, além do Liverpool, ganha ao Borussia Dortmund no Bessa, 2-1. É 2-1? Sanchez e Silva. A sério? Até o Pedro Emanuel é quem? E perde 2-1 em Dortmund. Ok. Até não me digas que cai outra vez com o Dortmund mais tarde. Em Dortmund, marca o Alexandre Goulart. Okay. Isto aqui, o ciclo fechou-se agora com o Alexandre Goulart. Então não pode ser essa. Não é essa. Já sei, já percebi. É normal estas confusões porque são muitos anos seguidos. Não, e pode haver. Do Dortmund e do gol do Pedro Emanuel é a tal em que o Boa Vista começa com o Rosenborg. Com essa tal derrota mais alguém e Dortmund. E o Boa Vista, a única vitória que tem é com o Dortmund em casa, Pedro Emanuel. Ok. Já me lembro. Outra equipa nesta fase de grupos era o Dinamo Kiev. Dinamo Kiev, sim. Ok. E depois o Boa Vista, de facto, apanha o Manchester United a seguir. E o Bayern Munique e o Nantes. O Nantes. Não lembrava disso. O Nantes, que na altura era uma equipa também forte, que o Boa Vista empata em França 1-1. Portanto, e ganha em casa ao Nantes 1-0. E não empata com o Bayern 0-0? Também, empata com o Bayern 0-0. Portanto, era uma equipa ultra competitiva, mérito do Sr. Jaime Pacheco e da direção já do João Loureiro na altura, não é? Sim. Já do João Loureiro. Eu estou muito curioso. Boa Vista 1, Nantes 0, gol do Erwin Sanchez. Quem é que marcou o Mário Silva aquele golaço? Então, mas já viste?
foi ao Brøndby, na pré-eliminatória. Ainda não cheguei lá, Rui. Vê lá. Ainda não cheguei lá, pá. Vê lá. Eu acho que tenho ideia disso, pá. E atenção, olha lá. Por exemplo, uma noite para esquecer. Nápoles 5, Boa Vista 1. O gol do Boa Vista, Jimmy. Ei, Incrível, não é? Jimmy Floyd da Silva. Que fez dupla com o Nuno Gomes. Fez. Depois do Campo veio para o Bessa. Sim. Nuno Gomes também marcou golos. Aliás, a estreia do Nuno Gomes, lançado pelo Manuel José, é um jogo europeu. MIPA 47? Nem mais, à tarde. Ah, sim. MIPA 47. Finlândia? A Finlândia. Finlândia. Sim. O Nuno Gomes entra e marca. Portanto, estava ali traçado já o destino de um goleador por excelência. Não só do futebol português, mas também internacional, porque esteve aí na Fiorentina. Rui, portanto, nós não andamos longe. Nós andamos sempre perto. Exato. Tu acertas mais vezes do que eu, é verdade. Exato. Boa Vista Brøndby é em 99-2000, portanto, pré-eliminatória. Sim. Isto aqui é jogado em agosto de 99. Sim. Boa Vista 4, Brøndby 2. 2, ok. Mas não é o gol do Mário Silva. Não é? Litos, Agostinho, 2. Windful, sim. E o Rui Bento, portanto, no prolongamento. Litos e Rui Bento. Boa Vista faz 3 gols no prolongamento. Pois é isso. Aqui. Portanto, ganhou na Dinamarca 2-1 E perdeu em casa 2-1 também. Até vê lá para se não foi na Dinamarca o gol do Mário Silva. Não, porque eu vi o no Bessa à minha frente. Ok. Então não. Portanto, nós vamos chegar lá. Mistério. Grande mistério. Curiosamente, o Mário Silva marca em Copenhaga. O Brøndby é de Copenhaga, não é? Uhum. Não estou a dizer nenhuma asneira, Não. creio eu. E o Moreira. O Almani. O Almani Moreira também marcou lá. Claro que me lembro. Portanto, agora a minha grande tarefa é descobrir em que jogo é que foi o Mário Silva Pois. fez aquele golaço que foi dos melhores golos que eu vi na minha vida ao vivo. Colocaria ao nível do Cristiano Ronaldo no Porto Manchester United, não sei se estás a ver, Sim. que é um golo também impressionante no Dragão. Sim. Mas este Mário Silva anda muito lá perto, muito lá perto mesmo. Porque também é fora da área e também é longe, é isso? Sobre o lado esquerdo, Sim. parte fora do pé esquerdo e é um míssil violentíssimo. E é à minha frente. Claro. À minha frente. Eu estava lá a ver o jogo na altura. Sim. Eu tenho ideia que é contra o Feyenoord, mas agora estou a ficar já... Vê. O que é que a gente pode dizer? Enquanto isso, uma pergunta objetiva para ti. Quando pensas no Boa Vista, neste Boa Vistão, qual é o jogador que, em tua opinião, melhor simboliza este Boa Vistão? 90, início do século XXI. Há um jogador que por acaso está aqui à minha frente, mas não é por isso. Que é o Casaca, não sei, tenho essa ideia de o ver constantemente com a braçadeira de capitão. Na minha era. Boa Vista. Cheguei lá. Boa Vista Feyenoord, tinhas razão. E foi 1-1, foi ele que marcou o gol do empate, 86 minutos. Ganda classe. Boa Vista Feyenoord, pronto. Feyenoord. Era a minha última... Setembro de 99. Era a minha última tentativa. É um gol do século passado. Portanto, tens um gol por cada século. Mário Silva e Ronaldo. Exatamente. É o Casaca. Obviamente que há goleadores, e aqui falámos do Jimmy, do Nuno Gomes, do João Vieira Pinto, do Ricky, do Marlon Brandão, e haverá outros mais à frente e mais atrás, não é? O Júlio, por isso. Olha o Arthur. O Arthur fez um hat-trick na Grécia. Também foi um 0-4 em Creta, com o Creta. Foi um baile, marcou 3 golos. O Júlio também marcou 3 golos. O Júlio, de que falámos há pouco. Essa história do Júlio é incrível. Também marcou 3 golos pelo Boa Vista na Europa, o que é uma proeza a uma equipa maltesa no Bessa, não sei se foi o Lavaleta. Portanto, são os 2 hat-tricks europeus do Boa Vista. Mas assim, diz-me, uma figura. O Casaca, porque esteve sempre presente, ele é intemporal, não é? Ele é o Boa Vista para mim, dessa altura. Também, claro, ao guarda-redes, o Alfredo, mas agora o Alfredo era por ser também, como era vistoso e gostava de dar nas vistas, é mais fácil ser figura assim, não é? Agora, o Casaca sempre foi um jogador muito na dele, parece-me, na minha perspectiva. De adepto de rádio, porque eu não ia ao Bessa, não é? Portanto... Sabes qual era a alcunha que o meu avô tinha para mim? O meu avô Fomega, quando era mesmo miúdo, Casaca. Isto não é combinado, mas era Foi? Casaca. Giro. Chamava-me Casaca, não sei porquê. Presumo que na altura ele também seguisse o futebol, e seguia, mais os Leixões, mas aquele nome do Casaca devia-lhe estar na cabeça. Então ele via-me, Casaca. Lembro-me muito bem disso. Engraçado. E associo muito ao Casaca o parente. Percebo. O médio parente. Sim.
claro. Depois jogou no Salgueiros também, Sim. muitos anos. Não, há jogadores que não são, lá está, que não dão nas vistas por golos ou por defesas, mas que estão na nossa cabeça porque habituámos a vê-los certinhos, a ler crónicas, a dizer bem deles e, como era capitão, também costumámos a vê-los no início do jogo a cumprimentar. Lembro-me perfeitamente de achar estranho, na final da Taça 92-93, que para mim ainda hoje é a melhor final de sempre, Benfica 5, Boa Vista 2. Paulo Futres show, não é? Futre e tudo. Tu vais ver o resumo, o Rui Águas recupera bolas no meio campo do Boa Vista umas 2 ou 3 vezes. No resumo. Portanto, imagina, no jogo inteiro se quer ainda recupera mais 3 ou 4. João Vieira Pinto marca um gol de cabeça muito bom. E o Boa Vista também tem lances muito interessantes. É um jogo equilibrado porque é jogado sempre para a frente. E lembro perfeitamente da minha estupefação a ver o jogo na televisão. Eu estava no Algarve, na Armação de Pera, viagem de finalistas, não de bom ano, mas de um ano à frente. Mas eu meti-me. E os teus pais deixavam-te? Eles não sabiam que era Armação de Pera. E de ficar espantado, tipo o Casaca. Era o capitão, sim senhor, como sempre, mas número 11. O Casaca não é o número 2. Número 11, fiquei... chocado. Mas como é que é possível ser o número 11 capitão? Ele, o Casaca. Não tem explicação para isto, mas é engraçado porque também a história do 11 depois gera este tipo de estupefação. Também, isto é uma história lateral. Nunca mais me esqueço de ver um Sporting Porto, o primeiro do Fernando Gomes com a camisola do Sporting. Estava no estádio. O Gomes foi o número 11. O número 9 foi o Lima. Ei, não pode ser. Foi, sim senhora. Não pode. Quer dizer, não é isso. Garanto. Como tu sabes, se tu dizes, é porque foi. Eu não pode ser, como é claro. Ninguém pode tirar o 9 ao Fernando Gomes. Lima, 10. Ainda por cima o Lima, extremo esquerdo, podia perfeitamente ser o número 11, não é? Não sei o que é que passou nesse dia. E o Sporting ganhou com o autogol do André. E se não fosse o André a meter a bola na baliza, o Gomes estava mesmo ali à espera. E lembro-me de, no dia seguinte, na bola, o André dizer: ainda bem que fui eu, senão era o Gomes, não é? 1-0 gol do Gomes. E a verdade é que Fernando Gomes nunca marcou ao Porto nos 2 anos em que esteve no Sporting. Mas é isto, a ilógica dos números no nosso tempo era engraçada. E isto a propósito do Casaca, que para mim é o eterno número 2, porque era lateral direito, também jogava bem no meio campo, eu sei. Mas era um jogador muito certinho e que para mim foi intemporal no Boa Vista. É uma e é aquela escolha. figura... É uma excelente escolha, Rui. aquela figura... Agora, é assim, eu quando fiz este trabalho sobre o Boa Vista e cheguei à conclusão dos 42 jogos de Jean Pacheco, fiquei muito espantado. 42 é quase 50%. É 42%. É brutal, é uma fatia muito generosa de um bolo. Jogava com o Manuel José, tinha mais... Sim. Ou com o Pedroto, mas lá está, a nossa memória às vezes viaja para lá de normal, porque assim, Pedroto, o que é que fez na Europa no Boa Vista? Pouco, não é? E nós tendemos a sublinhar mais o elogio do passado mais distante. Sim, também é verdade. Não é? Verdade. E a verdade é que o Jean Pacheco ainda está muito presente na nossa memória Muito. E nós, se calhar, Claro. nós, não sou eu e tu, mas os mídias em Portugal, se calhar, desvalorizam um bocadinho essa boa gestão do Jean Pacheco. sim. Apesar de tudo aquilo que fez. Não, tudo aquilo que foi fez capaz de na fazer. Europa. Então vamos lá. Então se fez 42 jogos pelo Boa Vista, É isso. diz tudo. É isso, diz tudo. Hã? E os plantéis? Nós não falamos aqui do Jan Timofte, por exemplo, Claro. que era um craque. Muito. craque. Sim. Que era dos melhores jogadores que eu vi a jogar Claro. em Portugal. Mas lá está, Boa Vistão europeu não é um jogador que eu tenha como referência. Não, também não. Lá está. É por isso, não é? Rui, deixa-me só perguntar aqui uma coisa. Mas Aliás, agora, e o teu jogador? É que não vale só para mim. eu por acaso, a minha resposta tinha a resposta na ponta da língua. Marlon Brandão. Não. Faz parte do meu imaginário de uma forma muito forte. Muito forte. Ele depois, aliás, ele joga anos no Sporting. Sim, verdade. E eu recordo-me perfeitamente de um domingo desportivo que eu via religiosamente, provavelmente apresentado pelo teu pai, em que o Marlon Brandão entra em Faro, está a ser marcado um canto ou pelo Sporting ou pelo Boa Vista, eu não me recordo se ele estava no Sporting ou no Boa Vista, mas o Marlon Brandão entra em jogo, vai ao canto e marca. Okay. É uma imagem muito forte que eu tenho de ver nesse resumo. Engraçado. Vamos ver já a seguir, quando acabar o programa. Sim. E agora a minha dúvida é se foi no Boa Vista Pois, ou no no Sporting. Sporting. Mas recordo-me perfeitamente, o narrador, Marlon Brandão, que acabava de entrar, passado 5 segundos, chega à área do Farense
e faz golo. Ok. E eu lembro de uma história parecida com o Leeds. O Leeds No central? Sporting. Não. O Leeds o médio. No O Sporting. médio do Sporting. Num Sporting Boa Vista. Daí esta viagem que fiz agora. E entra em marca? Lembro perfeitamente de estar a sair da minha casa, em Coimbra Bardal Pinheiro, com o rádio na mão. Não aqueles rádios grandes, não é? Mini rádio. Rádio de pilhas pequenino. Rádio de pilha. Ia fazer uma compra à mercearia. Estava 1-1. E ele, o Leeds vai entrar em campo. E de repente, a frase seguinte é gol, Sporting e tal. E depois, Leeds. Ele entrou e marcou, ganha moral. Isso é muito giro. Rui, antes de avançarmos para o domingo desportivo, que também é sobre o Boa Vista, vamos mandar um abraço muito especial ao nosso José Pedro Afonso. É verdade. Que teve um ligeiro acidente de viação e está de baixa. Portanto, as melhoras para o José Pedro Afonso. E os cuidados técnicos hoje estão com o grande Tiago Pinto. Emprestado pelo Ataque Rápido. Obrigado, Ataque Rápido. Obrigado, Tiago. Já, muito bem-vindo. Vai estar connosco hoje durante algum tempinho, algumas horas, portanto. Mas só para primeiro mandar um grande abraço e as melhoras ao Zeca. Claro. Ao nosso Zeca, que provavelmente nas próximas gravações já estará aí de volta. Esperemos bem que em grande forma. Força, Zeca. Vamos avançar para o domingo desportivo. Vamos lá. Domingo desportivo. Rui, domingo desportivo, continuamos a falar indiretamente do Boa Vistão. Claro. Porque o nosso convidado é o senhor Elpidio Silva. Verdade. O tal do gol em Anfield. Exatamente. E está aqui, é ele o domingo desportivo hoje, porque é o melhor marcador de sempre do Boa Vista na Europa. 11 golos, sempre com a camisola 11. É um percurso interessante. Lá está, nunca diria que era ele. Se me perguntassem assim, quem tu achas que é? Eu atiraria jogadores. Aliás, Marco Brandão, Ricky, João Vieira Pinto. Exatamente, tudo isso. O Arthur, porque fez aquele hat-trick. Mas não, por acaso o Arthur tem 7. E é o segundo melhor. Ok. Mas o Elpidio, 11 golos em 4 épocas. É um registro ótimo. muito interessante. Ótimo. Era um avançado possante, muito interessante, que depois não teve a devida sorte no Sporting, porque também o Sporting não tem a devida sorte, portanto, quem vai para lá é muito mais difícil. Mas a verdade é que são 11 golos, num clube como o Boa Vista, fica sempre no histórico. E é um jogador que, e nós há bocado falávamos do ataque, Duda era um jogador muito interessante, porque o Silva era mais móvel, o Duda era completamente vagabundo, não é? Era rapidíssimo, era muito útil para o tipo de jogo do Jaime Pacheco e do Boa Vista. E o Silva também retirou daí os seus dividendos, claro, que também apanhou um Boa Vista forte e um Boa Vista que foi muito longe na Europa nessas campanhas, incluindo a da meia-final da Taça UEFA, que ainda hoje, para mim, adoraria ter visto em Sevilha, Porto Boa Vista. Era uma coisa, era de sonho, pá. Pô. Era lindo. Era muito bonito. É claro que no sorteio da meia-final também era engraçado ser Porto Boa Vista na meia-final, para ver quem é que tinha menos nervos. Para ver quem tinha mais nervos de dar-se numa meia-final europeia. Se bem que o Porto estava um bocado mais à frente, porque jogava muito bem à bola. E depois aquela faísca já em Pacheco José Mourinho, não é? Também, sim. Sim, isso numa final europeia, isso seria épico. Por acaso, não tenho registro dos resultados de Porto Boa Vista dessa época, mas imagino que o Porto tenha feito mais, porque também não me lembro, sinceramente. O Porto jogava um futebol bastante apelativo, até mais apelativo do que o Porto do ano seguinte, porque aí também mudou a tática, mudaram alguns jogadores e tornou-se mais mecânico do que aventureiro. O Porto de 2002-2003 é um Porto fascinante de futebol de ataque, a meia-final diz isso tudo, né? 4-1 ao Lazio na primeira mão. Mas o Silva é um jogador muito interessante, e tem mais de 10 golos, é muito golo. O Boa Vista tem cento e poucos golos, portanto a fatia dele 10%, praticamente. Quase sim. Quase 10%. É muito bom, não é? Para um jogador que não é, na minha cabeça, nenhum Ricky, nenhum João Vieira Pinto, nenhum Nuno Gomes, nenhum Jimmy, mas tem 11 golos. Em 4 épocas, já disse, e é 4 épocas irrepetíveis, porque o Boa Vista teve na Liga dos Campeões, é a par do Braga e fora os 3 grandes equipas portuguesas com essa felicidade de ouvir o hino e de estar lá. E o Boa Vista, de facto, ocupou o nosso dia-a-dia. Ia dizer imaginário, mas não. Ele
Bem imaginário real. é agora. Bem real. Mas participou no nosso dia-a-dia no início do século, naquela transferência do bug do milénio. O Boa Vista esteve lá sempre. Isto não é obra do acaso, temos que ir aos voos vistões do Pedroto e do Alves e de muita gente, porque uma equipa para se afirmar em Portugal ou em qualquer país, mas em Portugal por ser mais pequeno também é mais difícil, custa, dá trabalho, é preciso muita coisa, é preciso sofrer muito, e o Boa Vista soube sofrer para depois ser campeão em 2001 e para ganhar as taças todas que ganhou. Aliás, só perdeu uma final, aquela tal do Futre, de resto ganhou-as todas. Isto também é um currículo muito interessante para uma equipa que não é de topo. Claro. Ir às finais e ganhar demonstra uma fibra diferente. E é por isso que também nós nos lembramos deste Boa Vista 20 anos sem Europa, porque era uma equipa com muita fibra e que mesmo eliminado por Turino e por outras, e Karlsruhe naqueles quartos de final, tinha lá o Kahn na baliza ainda, era uma equipa que fazia a vida difícil aos outros, porque jogava de facto um futebol interessante, mesmo que fosse defensivo, mas muitas vezes, e eu sempre fui do Milan e sempre gostei muito da Itália como país. Tipo, vais a Florença, ficas admirado, vais a Roma, vais a Nápoles, ficas sempre admirado com as cidades e dás um pontapé numa pedra e nasce um monumento, não é? E também gosto da seleção italiana por isso, porque gosto do país, então cativo, a seleção italiana está-me mais próxima. E lembro-me de estar no Record, e eu estive lá de 95 a 2009, portanto muito tempo, e quando a Itália perdia, ou os clubes italianos perdiam, mesmo que não fosse o Milan, vinham ter comigo, perdeste e não sei o quê, porque eu gostava do Milan e da Itália. Porquê? Porque as pessoas falavam do futebol defensivo e do catenaccio. Só que a maturidade também te dá para estas coisas e para mudares a tua coerência. É verdade que o futebol italiano é defensivo, e esta época estamos com eles atravessados, não é? A Fiorentina eliminou o Braga, o Inter eliminou o Porto, o Inter está a meio caminho, e nós estamos a falar antes da segunda mão do Sporting Juventus e Inter Benfica, portanto não sabemos, mas à partida os italianos estão em vantagem. Sim. E é de facto que é verdade que eles têm a sorte, como qualquer clube do mundo, e defendem muito. Mas eles não defendem de forma atabalhoada. Eles não defendem com 10 jogadores cá atrás. Eles defendem com 4 ou 5. E dão-se bem com isso, não é? Portanto, daquela ideia de quando eu estava no Record, nos tais 95, porque os italianos defendem muito. Sim, defendem muito, mas defendem com os homens que têm que defender, não. No Milan, fantástico, o Kaká não defendia, né? Portanto, o Kaká estava lá à frente, com o Inzaghi. Pronto, defendia, o Maldini, o Baresi, Costa Curta, pronto. Portanto, não é aquela... Nós muitas vezes pensamos que os italianos defendem todos. Não, defendem alguns, porque a tática deles é mesmo. 5 jogadores defendem, 5 ou 6, mas os outros constroem e finalizam. E mesmo contra estas equipas, o Boa Vista dava luta. E mesmo que o Boa Vista jogasse assim, dessa forma defensiva, como tu disseste, que o Boa Vista Málaga não foi um jogo interessante e foi a penaltis, e que o Boa Vista Celtic, o Jean Pacheco estava a jogar para o 0-0. Sim. Mas não era um Boa Vista puramente defensivo. Quando digo puramente, não eram 11 atrás da bola. Era, ok, vamos jogar à defesa com estes, mas depois estes vão estar à frente da bola para o que der e vier. E havia muita gente boa. E havia muita gente boa, lá está. E os italianos de agora também têm muita gente boa. Nós é que não os conhecemos e como somos portugueses, estamos mais atentos à nossa realidade. É muito isso. E não à realidade dos outros. A gente sabia lá quem era o Bastoni, né? E agora, este Bastoni não é mau. A Brozovic, afinal, o Brozovic não é assim tão mau. E pronto, e se calhar na altura, nos anos 90, início do século XXI, das equipas de italianas passavam por ser retranqueiras, mas no fundo o Boa Vista era uma das equipas que conseguia dar a volta. O Inter foi vítima disso, a Lazio foi vítima disso, e muitas outras equipas foram vítimas desse veneno boavisteiro, que teve em muitos homens, mas o Silva foi de facto a estrela mais cintilante, pelo menos no apego que tinha
à baliza contrária. 11 golos, é muita fruta. Muito bom. Oh, Rui, foi ótimo matar saudades deste Boa Vistão. Foi ótimo, Há obrigado. 20 anos que esperamos pelo regresso do Boa Vista à Europa. Sim, sim. Portanto, A ver, vamos. fica aqui a nossa homenagem a um grande Boa Vista. Rui, um grande abraço. Força. Obrigado a todos. Grande abraço. Sigam-nos no Spotify, nas outras plataformas. Precisamos desta comunidade forte, com saúde, como a Boa Vista também. Um grande abraço a Exatamente. todos. Abraço.